para nós não ficar muito tempo, né? Então, vamos lá, né? Vamos ouvir o Zé Ernesto, né? Isso, vamos lá. Olá, pessoal, bem-vindo à 16ª reunião do segundo semestre do ano rotário, ano 2025-26. A Escola de Informação Rotária é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do Quadro Associativo do nosso clube, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo nosso governador Cizenando Afonso. O nosso presidente é Ricardo Piragini, a gestão 25-26. Pessoal, é uma grande satisfação em tê-los aqui conosco. Será um prazer em tê-los nas próximas reuniões. Vocês verão que aprenderam muita coisa sobre o Rotary e muitas coisas interessantes. Ressalto também que todas as reuniões são gravadas e lançadas no YouTube. Nossas secretárias colocarão no link no chat. Hoje teremos a palestra Eu e Minha Família Rotária com o nosso companheiro José Ernesto Bittencourt Rodrigues, conhecido carinhosamente por nós todos como Zé Roberto, cujo extenso currículo vou dar uma resumida e as nossas secretárias o lançarão no chat. Vamos lá para o nosso companheiro. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele é nascido em São José do Rio Preto, em 19/10/66, filho do desembargador aposentado Antônio Ernesto Bittencourt Rodrigues e da professora Maria Lúcia de Souza Rodrigues. Ingressou concursado como magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 1991. Foi juiz substituto em diversas comarcas, e são várias, eu não vou nem citar. Juiz de direito da primeira instância como titular do Fórum Distrital de Pariquera-Sul, comarca de Jacupiranga, onde instalou o primeiro fórum da cidade. Judicou também nas comarcas de Jacupiranga, Registro Juquiá e Guape Eldorado Paulista, de 92 a 93. Foi juiz de direito da segunda instância em São Sebastião, juiz de direito da terceira instância na comarca de São Paulo, tendo permanecido aproximadamente 12 anos na vara de execuções penais e corregedoria dos presídios do Estado de São Paulo, DECRIM, bem como do Departamento de Inquéritos Policiais, DIPO. Exerceu suas funções na vara da família, concomitante com o juiz eleitoral, promovido ao cargo de desembargador em 23 de outubro de 2025. Fez diversos cursos no exterior e no Brasil. Hoje ele é membro da APAMAD, Associação Paulista de Magistrado. Ele é membro da AMB, Associação Magistrados do Brasil. É rotariano, neto de ex-governador rotariano e filho de ex-presidente rotariano. E é membro do Comitê Jurídico e de Compliance da Fundação Rotarianos de São Paulo. Esse é um currículo bem enxuto que nós tivemos que dar uma enxugada aqui. Mas, maravilha. Feito a apresentação do nosso palestrante, eu passo a palavra ao nosso presidente Peragini para a abertura formal da nossa escola rotária. Por favor, presidente. Obrigado, diretor Sérgio. Queria, em nome do governador Cizenando, estar agradecendo a presença e a participação do nosso companheiro Zé Ernesto. Ele tem muito para falar do Rotary. Quem esteve na posse dele no TJ já sentiu no coração o quanto o Rotary foi e continua sendo importante na vida dele. Então, Zé Ernesto, a palavra é toda sua. Obrigado. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Governador Chicane, diretor Sérgio, nossa presidente Carla, todos os outros presidentes. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelas palavras. Eu procurei aqui hoje uma tarefa difícil para mim, resumir em poucos minutos aquilo que o Rotary representou na minha vida, na minha família, sem que fosse uma autopromoção minha e ao mesmo tempo fosse
eh, fossem palavras interessantes e que pudessem despertar a reflexão de quem estiver ouvindo. O Rotary tem uma importância na minha vida que eu acho que poucos conhecem e que vai além da própria atividade rotária, das instituições rotárias, dos objetivos do Rotary mais formais. Eu sou, como já adiantado aqui, neto de ex-governador. Meu avô Ernesto Reis Rodrigues foi governador no biênio 1961-62. Sou filho de presidente do Rotary, meu pai também foi presidente do Rotary Itaim e Rotary Santos. E eu me conheço, vivo essa vida de rotariano desde que me conheço por gente. Fui criado nesse meio. E claro, só vinha tomar conhecimento dos detalhes a respeito do Rotary muito tempo depois, mas o Rotary já havia influenciado a minha vida muito tempo antes. Me permitam, eu vou contar aqui um pouquinho da história para que todos possam me entender, voltar um pouquinho no tempo. Eh, Meu avô, que foi governador, ele acabou muito cedo tendo que ser o homem da família, porque meu bisavô português havia falecido, e ele teve que cuidar da minha avó e das duas irmãs dele, ah, e ser o homem da casa e manter tudo. Meu bisavô que mexia com exportação de tecidos, havia perdido tudo na crise de 29 e, e ele teve que assumir a família e assumir tudo. Começou como rotariano em Sorocaba. Ele e minha avó eram muito conhecidos na cidade. Meu avô tinha uma loja de eletrodomésticos que era a maior loja da cidade. Conhecia muitas pessoas e por isso foi um caminho natural entrar no Rotary. Ah, e nessas atividades do Rotary, ele começou com várias responsabilidades, entre elas ser o diretor do orfanato de Sorocaba. E nessa situação de diretor do orfanato, ele conheceu uma menina através da sua atividade rotária. Essa menina se chamava Eunice, essa criança se chamava Eunice, que era o mesmo nome de uma irmã dele que havia falecido anos antes por apendicite. Ah, e ele e minha avó resolveram então adotar essa criança. E os rotarianos todos se sensibilizaram com isso, e ele adotou, e, e essa menina que tinha o mesmo nome da irmã dele, Eunice, e passou a ser irmã do meu pai e da minha tia. Alguns meses depois, ele soube que ela tinha também uma irmã e queria ser encaminhada para o Rio de Janeiro. E ele falou: não posso separar as irmãs, e conversou com minha avó e adotou também a irmã dela. E os rotarianos, então, comovidos com aquilo, fez com que nossa família fosse muito mais unida ao Rotary. Eh, e as atividades de meu avô continuaram, e logo depois, essa criança, essa menina, essa minha tia, sofreu um aneurisma cerebral. E precisou ser operada, voltou a ser criança, não sabia nem andar, nem falar, nem nada. E meu avô, suportando todas essas dificuldades, teve ainda que enfrentar uma outra dificuldade, que foi meu pai ter conseguido uma bolsa de estudos em Harvard, num concurso do Banco do Brasil,
para todo o país, eram duas vagas, e meu pai conseguiu uma dessas vagas. Foi justamente nesse momento em que meu avô precisava manter meu pai, porque a bolsa era só da universidade, meu pai foi estudar direito lá, e os rotarianos, amigos, passaram a ajudar meu avô, justamente naquele momento em que a minha tia tinha tido o aneurisma e meu pai estava nos Estados Unidos. Eu conto isso a vocês nesse momento, acho que poucos sabem disso, porque o governador Cisenano, numa das aulas aqui da escolinha, falou uma coisa muito importante que me gravou muito e que eu quero aqui repetir. Nem todos os nossos amigos podem ser rotarianos, mas todos os rotarianos podem ser nossos amigos. Nós sabemos muito bem, nós temos várias amizades, amizades de infância, mas não são amizades que a gente possa, pessoas que eventualmente que tenham um perfil do Rotary, por exemplo, indicar para para integrar as fileiras do Rotary. Mas todos os rotarianos, sim, podem ser nossos amigos e são nossos amigos, e muitos são nossos amigos, os melhores amigos, porque todos nós temos um propósito em comum. E é isso que nos une. Esse início dessa minha fala a respeito das minhas duas tias, elas fizeram parte da minha família, uma delas já falecida. Governador Cizenando, eu vejo aqui na tela agora, acabei de falar, não sei se ouviu de uma mensagem sua, da escolinha, que muito me tocou, e é verdade mesmo. Em todos os momentos importantes da vida da minha família, o Rotary estava presente. Eu posso falar recentemente do falecimento de meu pai, da minha posse no tribunal. Estavam presentes os meus amigos rotarianos, muitos deles aqui hoje. É isso que o Rotary proporciona. Muitos amigos meus não rotarianos não estiveram comigo nesses momentos importantes, mas meus amigos rotarianos estiveram. Na minha posse no Rotary, o presidente Piragini destacou, eu fiz uma menção que eu adentrei ao recinto do fórum, do tribunal, usando os sapatos do meu pai, porque queria de alguma forma mostrar não só que ele estava presente, mas que eu seguia os passos dele, andava com os passos dele. E eu recebi, e esse discurso foi publicado no Diário Oficial, e pela abrangência e divulgação disso, eu recebi muitas cartas e e-mails que eu não tinha ideia que eu receberia. Um deles que eu trago aqui hoje, que eu selecionei, de um rotariano, de 80 anos, que mora em Lins, o senhor Anísio Alves da Silva. Ele conheceu inúmeras pessoas da minha roda de amigos e de colegas de profissão, e ele escreveu, com 80 anos, uma carta de 4 folhas, uma carta sublime, onde ele destaca as palavras que eu proferi relacionadas ao meu pai e relacionadas ao Rotary, que eu tive a oportunidade de fazer naquela ocasião. Naquela ocasião, eu destaquei os propósitos do Rotary e o quanto o Rotary é importante não só na minha vida, não só para o Rotary Clube de São Paulo, mas o quanto o Rotary é importante na vida do país e na vida do mundo, na vida internacional.
Isso eu aprendi desde o início com meu avô. Ele começou, foi governador em 61, 62. O governador Cisenando foi governador, se não me falha a memória, governador 30 anos depois, em 91, 92. Meu avô, na gestão dele, houve uma particularidade muito importante. Ele, pela atividade que ele na época desenvolvia, ele era diretor comercial de uma empresa exportadora. E naquela época, 1961, 62, não tinha celular, não tinha nada, as facilidades de comunicação eram muito difíceis e ele viajava o mundo inteiro. E essas viagens, ele sempre ia ao Rotary e trazia as flâmulas do Rotary e comparecia nos Rotaries de inúmeros países além do Brasil. E ele passou a ser o representante do presidente do Rotary Internacional em toda a América Latina. Ah, e ele passou a visitar todos os países da América Latina, além de países da Europa, e comparecer em todas as reuniões do Rotary Internacional, todas, modo de dizer, mas em muitas reuniões do Rotary Internacional, e parte delas era subsidiada pelo Rotary e parte não. As viagens, a acomodação, a alimentação. E os rotarianos ajudaram meu avô, ajudaram financeiramente o meu avô nessa empreitada. Ele então passou a organizar e a ser como se fosse, entre aspas, no bom sentido, o presidente Carlos, um corregedor do presidente do Rotary Internacional nos diversos países, na Colômbia, no México, na Argentina, na Bolívia, organizando a parte estrutural do Rotary, as atas, os atos constitutivos, porque essa tinha sido a missão do presidente do Rotary Internacional. Aí ele comparecia às reuniões internacionais, às assembleias internacionais. Eu tive a oportunidade aqui, se me permitem até, de trazer para vocês alguns objetos que são de muito valor para mim, entre eles essa foto da primeira reunião dele na Assembleia Internacional do Rotary em Lake Placid. É uma foto que é muito extensa, mas onde estão todos os dirigentes mundiais de todos os países do Rotary. Não sei se consigo mostrar aqui Sim, a Assembleia em 1961. Dessas flâmulas que meu avô teve oportunidade de trazer ao Brasil, eu destaco inclusive essa flâmula de Lake City, de Lake Placid, justamente dessa reunião. Eu tenho aqui uma caixa enorme de flâmulas dessas visitas. Nos Rotaries todos do mundo inteiro. Acho que está invertido aqui, mas Massachusetts, Boston, Armênia, Argentina, México. Então a gestão dele como governador, ela foi uma gestão um pouco diferente, porque ele passou a viajar na América Latina inteira e países também da Europa e do mundo, mas especialmente na América Latina para organizar naquela época, em 1961 e 62, a parte formal da constituição dos Rotary Club, desses países. Eu me lembro também de uma aula do nosso governador Cisenando, onde ele destaca muito essa função que ele também teve como governador. Me corrija, governador Cisenando, se eu estiver errado,
mas nas suas visitas, em verificar atas, em verificar contas, em verificar atos constitutivos, e isso me marcou muito, e eu fui checar no livro do Rotary Club feito pelo nosso querido, pelo nosso saudoso Sérgio de Castro, onde estão todos representados aqui, muitas e muitas autoridades. Meu avô, governador Narride, governador Cizenando, eh, Sérgio de Castro teve a generosidade de tecer algumas palavras aqui a respeito de meu avô, e eu destaco aqui, no discurso dele de posse de 1961, que ele dizia, eh, numa declaração a respeito do Rotary Internacional, afirmando que o Rotary Internacional tem a obrigação de transmitir aos Rotary Clubes do mundo inteiro, valores mundiais, comuns a todos, e que essa tinha sido a missão dele. Eh, então, o Sérgio de Castro reproduz aqui. O Rotary Internacional, no discurso do Rotary, profere significativa declaração de propósitos de assuntos mundiais em seu contexto, em seu conceito oficial. Me permitam só ler 3 linhas, afirmando que a liberdade, justiça, verdade, observância da palavra empenhada, é isso muito importante, respeito pelos direitos humanos, tudo isso são conceitos inerentes aos princípios do Rotary e ao progresso e são também vitais à manutenção da paz e da ordem internacional, ao progresso da humanidade e ao futuro da nossa instituição. Eu acho isso hoje em dia muito tocante, principalmente pelo que nós estamos vivendo no cenário mundial. E quis aqui reproduzir algumas palavras porque eu seguindo passos do meu avô e de meu pai, mas especialmente aqui de meu avô, acho que nós temos sim, como Rotary Clube de São Paulo, que ter uma visão, inclusive de aspecto mais abrangente, não só relacionada à nossa comunidade aqui em São Paulo, mas também atuar de forma a estar mais integrado ao Rotary Mundial. Meu avô também destacou a necessidade de fortalecer a Fundação Rotária, o Rotary Internacional, e eu hoje exerço com muito orgulho e muita gratidão um cargo no Comitê Jurídico de Compliance da Fundação de Rotarianos de São Paulo, através do nosso presidente, do governador e do meu padrinho, Narid Chicane. Hoje nós tratamos lá de questões muito sensíveis relacionadas a aspectos criminais, aspectos trabalhistas, aspectos sociais, aspectos educacionais, eh, e também discussões internacionais, como nós travamos hoje com o próprio Rotary Clube Internacional. O Rotary Clube de São Paulo e o Rotary Clube Internacional, eh, relacionado a questões de direito de marcas, e patentes. eh, e eu me sinto absolutamente realizado com essa atividade. Eu tenho até outras ideias, outras sugestões a fazer numa outra oportunidade a respeito da nossa atuação, Presidente Piragini, como Rotary Clube de São Paulo. Eu sinto que existem muitas e muitas entidades que são beneficiadas por recursos públicos, recursos de multas em processos, doações em processos, e há uma dificuldade muito grande do judiciário de ter
segurança em indicar esses recursos para entidades sérias, para entidades confiáveis, e eu acho que o Rotary pode ter um papel muito importante, João Gilberto. Não sei se você concorda também, Carla, que atuam, e Nancy, que atuam nessa área jurídica, de ser essa entidade destinatária de recursos públicos, de doação, e que o Rotary possa transmitir ao Judiciário e ao Rotary Internacional e a empresas que possam fazer doações, essa segurança que o Rotary transmite de que esses recursos possam ser bem encaminhados. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos hoje de realizar projetos sociais, e Márcio sabe bem disso, com os projetos que ele desenvolve em conjunto com a Alemanha, Márcio Arroyo, nós temos uma dificuldade e uma limitação de recursos. E se esses recursos já vierem de doações, de multas, de imposições de condenações judiciais para atividades, para entidades beneficentes, e o Rotary pudesse ser o destinatário desses recursos, nós estaríamos sim cumprindo também a nossa missão, gerenciando esses recursos. Se eu não estou enganado, eu acho que essa seria também um grande aspecto que o Rotary poderia desenvolver. Ser uma entidade, como já é, mas de uma maneira mais abrangente, a receber recursos de doações, de multas, de condenações cíveis e criminais, e que nós pudéssemos gerenciar esses recursos para projetos que correspondam à finalidade da nossa instituição. Eu falo tudo isso porque acho que aqueles que talvez estejam ouvindo ou que venham ouvir essas palavras tenham noção de que o Rotary não é só uma reunião de amigos, uma reunião uma vez por semana, uma reunião de festivas ou uma reunião de celebrações. Ele tem um propósito, nós temos essa limitação de recursos, mas esses propósitos nos unem e eles precisam ser desenvolvidos. Todos aqueles que se prestam a conhecer um pouco do Rotary precisam saber disso e precisam não só saber, mas ver que isso está acontecendo. Porque às vezes, para quem entra no Rotary, alguns colegas, inclusive, me perguntam, mas eu já entrei no Rotary e tal, mas como é que eu posso ajudar? Não, você vai participar de uma comissão, você vai participar de um grupo, mas à medida em que essas atividades forem atividades cada vez mais efetivas, nós conseguiremos aumentar mais o nosso número de associados, e ter uma força maior. Eu me lembro meu avô citando aqui em 1961 o Rotary Clube São Paulo tinha 281 associados em 1961. Eu soube que nós já chegamos a ficar com 400, se não me engano, 400 associados. Hoje, se não estou enganado, presidente Piragini, nós estamos com algo perto de 100. Nós estamos sempre procurando aumentar o nosso quadro associativo para nos tornarmos de novo uma associação mais numerosa e com mais força. E eu quero aqui com essas palavras, de alguma forma, estimular quem possa estar nos ouvindo, aqueles que estão conosco há pouco tempo, que participam da escolinha, e aqueles que eventualmente venham assistir esse vídeo, que possam cogitar de fazer parte das nossas fileiras, que o Rotary Club tem uma função muito além da nossa cidade. Tem uma função mundial.
tem uma participação mundial, no contexto mundial. E para que vocês tenham uma ideia, na minha família, como eu disse, o Rotary Club, além das suas atividades de fazer o bem aos demais, antes de pensar em si, os próprios rotarianos nos ajudaram ajudaram a minha família, fora dos objetivos institucionais, ajudaram como amigos. Essas amizades são amizades de uma vida toda. Isso é muito importante para nós. É muito importante para mim. Os rotarianos ajudaram meu avô, como eu disse, na época da adoção das duas meninas que ele conheceu por intermédio do Rotary, no orfanato do Rotary. Ajudaram meu avô na época que meu pai também estava em Harvard. Eu fui bolsista na Universidade de Lisboa, não conhecia ninguém em Lisboa. Antes de ir para Lisboa, meu pai contatou um rotariano amigo em Lisboa, Vasco Miguel, que inclusive teve aqui em São Paulo e teve no Rotary Club de São Paulo, que me recebeu na casa dele, eu fiquei hospedado na casa dele por um tempo. Eu fiz cursos nos Estados Unidos, estudei em universidade dos Estados Unidos, fiz um curso muito importante de intercâmbio no FBI, e no FBI conheci rotarianos de alto escalão no FBI, que são meus contatos e meus amigos até hoje. Conheci pessoas no judiciário americano, rotarianos. Ah, eu fui também selecionado para fazer, agora recentemente, em 2025, um curso em Oxford. E o presidente do Rotary, o candidato a presidente do Rotary Internacional, que acabou não assumindo, brasileiro, que acabou não assumindo, me colocou em contato com todos da Universidade de Oxford e com a presidente do Rotary Club de Londres. Eu conversei com Piragini, conversei com, 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 com outros colegas, acabei com o Maurício Alexandre, com vários, e acabei não indo para Oxford em razão da piora do estado do meu pai, mas só com essa intenção de ir ao Rotary eu tive contatos sublimes, contatos especiais com pessoas do mundo. O Rotary nos proporciona isso. Então nós temos que ter uma visão muito além da nossa atuação no Rotary, restrito à cidade de São Paulo, porque o Rotary nos permite isso. Eu, como eu disse, em momentos importantes da minha vida e da vida de meu pai, e da vida de meu avô, eu sempre vi os rotarianos ao lado deles. Sempre. Ah, e isso é, como eu disse, um, um aspecto do Rotary que nós não encontramos em outro lugar. Todos sabem o quanto eu me emociono, eu sou uma pessoa muito emotiva, e me desculpem aqui por também falar com a voz embargada, mas eu queria sim transmitir o quanto o Rotary é importante na minha vida. E espero que tenha conseguido. Muito obrigado. Bem, Maravilha, José Ernesto. É, você se emociona porque você fala com o coração. E
E falar de família, falar de Rotary, nós usamos muito mais o coração, né, do que a razão, porque é uma coisa realmente maravilhosa nas nossas vidas, né? Eu acho que quando nós entramos para o Rotary, você com a família toda rotariana, então não tem como se emocionar e não tem como não falar com o coração. É isso que você é, uma pessoa que tem um coração enorme e fala com ele. Agora eu vou abrir aí, espero que o pessoal seja rápido, porque nós estamos no horário bem em cima aí. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor. O Kim quer falar pelo jeito, né, Kim? Não, eu me emocionei também junto, porque o Rotary, no meu caso, eu comecei no Rotary, meu irmão entrou com 20 e poucos anos, 20, um dos mais jovens daquele tempo, 70 e poucos também, e eu não entrei no Rotary naquela época, eu conheci o Rotary. Então, já esse negócio de família é assim mesmo. E quando nós descobrimos, um pouco mais tarde, que o meu tio-avô foi um dos fundadores do Rotary São Paulão, trouxe a ideia do Rio e da Inglaterra, na verdade, e dos Estados Unidos, na verdade. Então, ele, junto com o pessoal da Companhia São Paulo de Seguros, ele, o senhor Rivers, até aquele Itamar Bop, que era um rotariano antigo, que eu cheguei a almoçar com ele, é uma coisa que mexe com o coração da gente. Parabéns, é só isso. Valeu, valeu. Ana, você quer falar, Obrigado. Aninha? Por favor, Ana. Tá mudo o seu telefone, Ana. Agora Doutor José sim. Ernesto, o senhor falou muito sobre o seu avô e foi bastante emocionante, eu também fiquei emocionada. Agora, eu queria saber qual foi a influência rotária do seu pai sobre a sua pessoa. Oi, Ana, que bom ouvir sua voz, que bom te ver. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Meu pai, assim como meu avô, Entendeu? assim como meu avô, foi determinante na minha vida. Eu estive sempre junto com ele, na família dele. Uma coisa um detalhe que eu acho importante, que eu esqueci de mencionar, mas que eu acho que é importante a todos aqueles que estão entrando no Rotary hoje, um aspecto que tem um lado não tão positivo, mas um lado positivo também. Meu avô, com essas viagens ao exterior e as viagens aos Rotary Clubes da América Latina toda, ele ficou muito ausente de casa. Minha avó, meu pai e minha tia e minhas tias sentiram muito isso. Ele viajava muito, se dedicava muito ao Rotary. E uma das minhas tias, Maria Lúcia, o mesmo nome da minha mãe, ela me contando até pouco tempo atrás, ela me confidenciou que ela, quando estava na época de casar e aqueles pretendentes, naquela época antiga, Ana, que era muito normal naquela época isso acontecer. Meu avô apresentava pretendentes para a filha dele, minha tia, e a minha tia dizia assim, para o meu avô, pai dela, que ela queria sim conhecer esses pretendentes, desde que eles não fossem rotarianos. Por que que ela dizia isso? Por que que ela dizia isso? Isso eu assustei quando ela me falou. Ela falou, porque os rotarianos, ele não vai estar comigo, ele vai estar viajando, porque ela tinha a experiência do meu avô. E ela falava para o meu avô, ele é rotariano? Meu avô falava, olha, tem um rapaz muito bom, é filho de não sei quem, não sei o que lá, queria que você conhecesse isso, aquilo. Ela perguntava, ele é rotariano? E, e ela, hoje ela tem mais de 80 anos também,
eh, ela não casou com um rotariano, mas ela sempre também esteve próxima do Rotary. Meu pai, e desculpa, Ana, você fez a pergunta a respeito de meu pai, e eu já estou aqui Falando do desviando, avô. desviando um pouco, desculpe aqui o tempo, mas o meu pai também viveu isso. Meu pai também viveu isso. Meu avô viajando muito. Então, meu pai, na vida dele, ele, imagino eu, soube dosar, sim, a atividade no Rotary com as atividades sociais e a vivência familiar. Eu tenho as atividades do Rotary muito presentes na minha vida, mas tenho meu pai também muito presente na minha vida. Eh, a respeito dos princípios rotarianos e de tudo, eu sempre tive isso como um norte na minha vida. Não sei se consegui minimamente responder a sua pergunta, Ana. Mais ou menos. Obrigada. A Nancy está com a mão Inês, levantada. por favor. Inês estava com a mão, depois Nancy. Por favor, Inês. Bom, José Ernesto, eu quero parabenizá-lo pela brilhante exposição sobre a trajetória rotária da sua família. A sua fala, enquanto você estava falando, ela foi inspiradora, realmente, né? E tocou em pontos, para mim, fundamentais sobre o que significa pertencer a essa instituição. Eu estou chegando, recém-chegada, mas a sua narrativa me trouxe recordações muito especiais. Em 1974, eu tive a honra de representar o Brasil como estudante do Field Service, participando de inúmeras reuniões rotárias, né, para falar sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, né? Levei até a fantasia de baiana para mostrar a nossa cultura, né? Então, aquele primeiro contato lá plantou uma semente que, embora tenha levado tempo, né, para florescer, isso aconteceu agora, nunca deixou de existir, né? Então, somente agora, formalmente integrada à família Rotária, eu sinto que o ciclo se completa, né? Como você disse na sua palestra, o Rotary é um legado, né? E eu pretendo com muito entusiasmo, né, quando, como eu falei, né, na minha estreia, né, honrando aquele, né, trabalhar para recuperar as décadas que eu perdi, né? E honrando aquela jovem embaixadora de 74 e através do serviço e da dedicação que o nosso clube exige. Parabéns mesmo, meus sinceros cumprimentos pelo exemplo de vida rotária. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Por favor, Nancy. Obrigada, Zé Ernesto, assim, maravilhosa a sua exposição, inspiradora, como sempre suas palavras são, e essa sensação, essa questão do pertencimento, é o que a Maria Inês disse, não tem mais o que complementar. Agora vamos, né, ao din-din, né? Achei muito oportuno o que você falou com relação às multas, né? Essa questão do poder judiciário. O Rotary, eu vejo que é uma instituição que faz jus, né, a esse direcionamento, e eu gostaria que, se você puder depois nos orientar como nos candidatar a esse recurso, se você puder com o tempo aí, me receber, me orientar, direcionar, para que a gente possa, então, candidatar o Rotary enquanto instituição para, né, receber esse recurso que será muito bem, né, aproveitado, né, e E direcionado, gerenciado, né, Nancy? com certeza, né? Nós temos uma seriedade que nós podemos é, é, assegurar a Sim, qualquer magistrado, transparência. né, da destinação de recursos para o bem comum, né? E são muitos Exatamente. recursos. E há uma falta muito grande de credibilidade nisso. E o Rotary, como instituição séria que é, pode ser alvo desses destinos, né?
Se me permite, presidente, eu sei que nós estamos aqui apertados, mas eu vi aqui o Luiz Chueri, a foto dele aqui presente, e eu ia fazer menção a isso. Aqui tem muita coisa para falar, mas um discurso do meu avô em 1960, em 61, ele menciona o seu avô ou seu bisavô Luiz Chueri, o Roberto Chueri. E eu, Ela quando vi isso, no Rotary Club Leste, da qual ele fazia parte naquela época, e ele menciona nominalmente seu avô. E eu, quando vi aqui seu pai, que faz parte comigo no comitê jurídico, assim, como o governador Paulo Fonseca, lá no comitê jurídico, meu avô, em 1961, fez menção ao Roberto Chueire, que eu imagino ser o seu avô, seu bisavô. Queria ter feito essa menção também. Havia esquecido. Nasci Olá, já. José Ernesto. Nasci Aproveitando já. aqui o momento para agradecer pela linda exposição, linda e emocionante. Se tiver algo a compartilhar comigo também, material, eu adoraria receber. Se você tiver algo impresso, escrito. Tenho sim, tenho sim. Foi no discurso de meu avô, mencionando. É seu bisavô ou seu avô? É o meu avô. Seu avô. Então, os nossos avós eram amigos, companheiros, já desde aquela época. Que coisa boa de ouvir. Nancy, terminou a sua fala, Nancy? Tem mais alguma coisa? Passar para o João Gilberto, se tiver algum ou não? Não, Não, sim, não, eu agora só a bola queria. está com o Zé Ernesto. É só ele me chamar que a gente vai, né, Ah, ótimo, viabilizar essa ótimo. questão. Então tá bom. Então vou Eu só passar para o queria. João Gilberto. Palavra, João É, Gilberto, por eu só favor. queria complementar o que a Nancy falou. Eu advoguei para a Cruz Vermelha durante 23 anos, 25 anos. E nós tínhamos um acordo no judiciário e que o Ministério Público, todas as vezes que alguém tinha que fazer um ressarcimento ou material que foi contrabandeado ou que foi confiscado, eles encaminhavam para a Cruz Vermelha. Mas ali naquele caso, a gente recebia mais produtos do que dinheiro em si. Porque como a Cruz Vermelha arrecada mantimentos, remédios, roupas para fazer a entrega às pessoas que precisam, era esse o tipo de entrega que era feito. Então a condenação no processo criminal sempre era que aquele produto que foi apreendido ou que foi resgatado pela justiça era repassado pelo Ministério Público para a Cruz Vermelha como doação. Eu acho que não é o caso do Rotary, né? Nós não queremos receber bens, nós queremos receber valores para que esse valor seja revertido em uma obra, num projeto e na assistência de pessoas. Eu acho que talvez realmente nós precisemos de uma ajuda sua, Zé Ernesto, para ver exatamente qual o caminho, né? Se o Ministério Público ele pode fazer esse tipo de concessão para o Rotary. Era só isso. E João, parabéns, parabéns pela palestra, viu? obrigado. João, muito oportuno, porque a ideia que eu lancei aqui não é de receber bens e bens, perda de bens, né, da atividade, por exemplo, de tráfico de droga. O traficante, quando condenado, ele tem o perdimento dos bens utilizados para a prática do tráfico, mas não é em relação aos bens, João, é em relação às multas destinadas a atividades e instituições beneficentes, que também são objeto de condenações. Então, existem destinações de recursos de condenação e valores a entidades beneficentes, por exemplo, uma criança que venha a ser abusada, uma pessoa que venha a ser um criminoso que venha a ser condenado a pagar
reparação ou penas acessórias de destinação de valores a entidades assistenciais, são esses recursos que eu tenho em mente que possam ser gerenciados pelo Rotary. Mas, claro, Perfeito. nem é o objeto aqui, e a gente conversa, claro, em detalhes numa outra ocasião, né? Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos. Então, vamos passar para o encerramento. Passo a palavra para o governador, para suas considerações de encerramento. Com a palavra, o nosso governador Cizenando Afonso. Por favor, governador. Você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bem. Eu estou só com 15% de bateria no telefone. De Então, sorte que vou falar, se terminar é por isso, tá ok? tá ok. Mas o nosso companheiro José Ernesto, na sua palestra, aliás, eu tive uma inspiração esotérica quando disse que ele devia falar sobre a família Rotária, exatamente porque eu sabia que ele procedia de uma dinastia que ele é a terceira geração de rotariano. Primeiro, o Ernesto Reis Rodrigues, que foi o governador de Sorocaba, lembra, Zé Ernesto? Ele era de Sorocaba na ocasião e ele foi governador em 61, 62, ainda do distrito 461. E eu fui 30 anos depois governador, 91, como o Zé Ernesto acentuou, em 91, 92, o primeiro governador do redistritamento, que passou a 4.610 e se acrescentou simplesmente um zero no número do distrito. Houve uma renumeração dos distritos do mundo inteiro, acrescentando um número, e o distrito 461 passou a ser 4.610. Mas a palestra do Zé Ernesto realmente é uma reflexão de um horizonte em que eu deveria ficar aqui uma hora fazendo uma palestra sobre a reflexão do Zé Ernesto, porque ele enfocou tudo que é possível enfocar no Rotary. Ele vai desde o imperativo categórico da prova quadro, para quando ele se preocupa na aplicação de recursos da Fundação Rotária, ele passa pelos três mantras que eu considero os três mantras da nossa instituição. Ele faz a diferença entre companheiro e amigo, que é verdadeiramente o princípio da ideologia rotária, que entre ser amigo e ser companheiro, o Rotary demonstra que o ser companheiro é o fundamental, porque o ser companheiro é o companheiro no mundo inteiro, é o companheirismo internacional que o Rotary nos indica, que companheiro aqui é o mesmo companheiro na Austrália, o companheiro na Austrália é o mesmo companheiro no Japão. Por quê? Porque preside o companheirismo uma ideologia, que é a ideologia do servir, não é subjetivo, não é o happy hour do amigo, é a ideologia do companheiro. Por isso, ele destacou isso que é esse horizonte do Rotary, que eu ficaria aqui fazendo uma palestra o tempo inteiro sobre tudo que o Zé Ernesto falou. Para destacar Zé Ernesto, e eu falo para os meus companheiros, eu tive a honra, o prazer e a oportunidade de conviver com o Antônio Ernesto, seu pai. Eu fiz o primeiro curso sobre informática jurídica e eu fiz junto numa instituição que era do governo do estado, numa rua em Pinheiros, em que eu me defrontei com o Antônio Ernesto. Ele estava lá fazendo também o mesmo curso de informática jurídica para promover a informatização jurídica do Tribunal de Alçada Criminal. E aí é que eu conheci o Antônio Ernesto. E agora, com a maior felicidade nesta minha trajetória pelo mundo rotário, acabo conhecendo você e convivendo com você também, agora no São Paulo, mas eu convivi logo no início com o Antônio Ernesto no Rotary Club de Itaim, e eu era de Osasco. Agora estou no São Paulo e tenho a honra de compartilhar o companheirismo com você no Rotary Club de São Paulo. Você foi muito feliz em destacar a sua família rotária, porque é uma verdadeira dinastia dos Bittencourt Rodrigues no Rotary, e que a gente tem que reconhecer o trabalho que foi feito. O Ernesto Reis Rodrigues, ele é um ícone no Rotary, o Zé Ernesto. Ele,
toda vez em que se fala do Rotary, esse trabalho que você destacou do seu avô é um negócio, é uma proeminência no Rotary. O que você falou do trabalho dele, da fotografia, essa fotografia eu também tenho. A fotografia na Assembleia Internacional é uma fotografia que tira de todos os governadores do Rotary do mundo inteiro. É uma lembrança que você tem para a vida toda, né, daquele evento maravilhoso que é a Assembleia Internacional do Rotary. Mas, Zé Ernesto, eu estou falando rápido para não não acabar aqui o meu telefone. Essa preocupação que você tem da Fundação Rotary, que foi objeto de algumas perguntas e de esclarecimentos, eu devo dizer a você e aos meus companheiros, eu fui chair de um projeto da Fundação Rotary, o primeiro projeto que foi feito no nosso distrito para uma instituição de caridade em Carapicuíba. O clube que emparcerou da Inglaterra exigiu que eu, como ex-governador, fosse o chair para ter confiança sobre a aplicação do dinheiro. Mas essa preocupação que a gente tem de que o dinheiro deve ser aplicado corretamente, que a verba que decorre da Fundação Rotária depende exclusivamente do clube quando indica o chair para ser o chairman do projeto. Esse é que tem que prestar conta à Fundação Rotária. Então, o básico fundamental é a admissão do rotariano. Então, prestem atenção, meus companheiros. A Fundação Rotária exige todo o dinheiro que ela dá para o clube que haja uma prestação de contas. Essa prestação tem que ser aprovada depois pela Fundação Rotária, senão o clube é penalizado. Então, quando você, presidente de um clube, indica um companheiro para ser o chair da Fundação Rotária naquele projeto, você tem que ter certeza absoluta que esse companheiro, ele obedece rigorosamente o imperativo categórico da prova quádrupla. Para que você tenha essa certeza, a admissão de um companheiro, de um novo cidadão da comunidade no Rotary, que é o importante. É a admissão do cidadão da comunidade transformar-se num rotariano. Porque, como nós sabemos, essa é uma oportunidade rara que esse cidadão tem de ser rotariano. E a palestra do Zé Ernesto hoje demonstrou cabalmente que você não entra no Rotary para se exclusivamente servir o Rotary. Você entra no Rotary para servir-se do Rotary também, nesse aprendizado que o Zé Ernesto deu uma cabal demonstração dessa dinastia da sua família no Rotary, que é um negócio maravilhoso. Daria aqui, Zé Ernesto, tudo que você falou na sua mensagem, da sua família rotária, daria para fazer aqui um tratado sobre o Rotary, sobre todas as nuances doutrinárias e filosóficas que o Rotary nos oferece. Então, meus parabéns pela sua palestra, e que certamente eu tenho certeza que, pela sua palestra, você é um rotariano que está constituindo, nesse hall de rotarianos do mundo inteiro, um novo nível de consciência da humanidade. Obrigado, Zé Ernesto. Governador, eu que agradeço, governador. Eu que agradeço suas generosas palavras. Já me emocionei muito aqui, acho que não, não tenho mais o que falar, a não se agradecer. Tá. O Sérgio pode encerrar a reunião. Nossa reunião está encerrada. Parabéns, José Ernesto. Obrigado aí por tudo e obrigado a todos. E vamos para a ordinária agora, para a nossa nova sessão aí, que já estamos passando o horário aí. Um abraço a todos. Até mais.